Contraponto começa agora e no programa desta semana vamos falar sobre o projeto de lei 6583, que trata do Estatuto da Família. É um projeto de lei bastante polêmico, inclusive porque ele aparece com uma temática que já tinha sido apresentada em outro projeto de lei que propunha a regulamentação do Estatuto das Famílias, que é uma denominação mais utilizada atualmente, mas o projeto que acabou sendo aprovado numa comissão especial da Câmara e aguardava o seguimento para o Senado até que tivesse sofrido aí alguns recursos. É um projeto que representa uma atuação contundente de uma bancada bastante conservadora do nosso Congresso Nacional. Zé Luiz, te preocupa um pouco essa aprovação do Estatuto da Família? Pois é, olha, eu acho que preocupa sim, porque esse estatuto representa a retirada de direitos de muitas pessoas. Hoje, por exemplo, algumas reportagens mostram que a gente tem cerca de 60 mil famílias distintas, de arranjos familiares distintos. Bom, isso dentro de uma determinada perspectiva específica de arranjos familiares. E não é que esse estatuto vá mudar o comportamento da família das pessoas. As pessoas não vão deixar de desejar, as pessoas não vão deixar de amar ou de se organizar sua família da maneira como elas querem. Óbvio que esse estatuto não vai fazer isso. A lei não vai ter essa força. Mas vai perpetuar ou vai até mesmo, hoje em dia, retirar direito das pessoas. Então, a primeira coisa que eu me pergunto é sobre a constitucionalidade desse projeto de lei. Para mim, ele é francamente inconstitucional, porque você não pode ter um projeto de lei que venha retirar direitos das pessoas. Isso não tem cabimento, não existe. Então, você tem ali, por exemplo, a possibilidade de inviabilizar o acesso a determinados arranjos familiares, a determinadas famílias, a direitos previdenciários, a outros direitos mais variados, que as pessoas, a de herança, por exemplo, e outros direitos. Então, eu acho que tem uma coisa que é muito grave nisso. É um projeto de lei inconstitucional, conservador, que volta ao tempo. Acho que talvez seria interessante depois a gente conversar um pouco sobre as origens históricas até disso na modernidade. Eu acho que é importante entender o contexto histórico, porque esse é um projeto que marca um projeto do século XV, século XVI, quando o Estado quer, então, estabelecer um modelo de família fixo e quer que as pessoas se organizem apenas daquela maneira, e como que isso é interessante e importante para o poder do Estado. E como está na contramão do movimento na América Latina, de reconhecimento da alteridade, de transformações no nível constitucional. A gente tem discutido muito isso aqui na TV comunitária, sobre o novo constitucionalismo latino-americano, que admite diversos direitos de família, e agora a gente vai aí na contramão da história, aprovando um estatuto, discutindo um estatuto que tenta limitar o conceito de família. Só queria frisar uma coisa antes da gente seguir adiante, é que certamente as pessoas não deixarão de desejar como elas desejam, de se organizar e de constituírem família da forma como elas querem por causa desse projeto de lei. Então é um grande equívoco você achar que você vai congelar a sociedade, que você vai congelar o desejo das pessoas, como é o desejo desse Estado moderno há 500 anos. Não vai acontecer isso. As pessoas não vão deixar de fazer ou de desejar, não vão abandonar a sua sexualidade por causa desse projeto de lei. O que esse projeto de lei faz apenas é retirar direitos das pessoas. É porque ele é claramente um projeto que visa atingir as famílias que envolvem pessoas do mesmo sexo. Isso. Famílias casais homoafetivos ou arranjos familiares de mais de duas pessoas, não monogâmicos. E que, segundo dados, mas esses dados a gente pode questionar também, até chegam a mais de 60 mil pessoas. Eu acho que é mais do que isso, 60 mil famílias. Eu acho que é mais do que isso, mas algumas informações apontam para esse número. Bom, eu quero pautar agora, Zé Luiz, aqui duas questões para frente, para a gente depois dar continuidade, porque tem muitas outras, Eu quero trabalhar ainda, discutir aqui a questão não só do controle de constitucionalidade em relação a esse projeto de lei, mas o controle de convencionalidade, que eu acho que é uma coisa importante. Mas vamos lá, o projeto de lei, o projeto de lei 6583, ele traz alguns objetivos, Na verdade, ele tem dois objetivos principais, mas ele pontua uma série de determinações em termos de políticas públicas. A primeira questão que eu quero colocar é que nunca um projeto vem dizendo o que ele pretende exatamente, ou que ele quer bloquear em termos de mudanças sociais. Mas ele vem apresentando uma pauta que aparentemente
não tem como a sociedade não aderir, né? Ele não tem como não ser bem recebido. Por quê? Ele apresenta lá a obrigação de políticas de combate ao uso de drogas, né? De combate, de cuidados com a gravidez na adolescência para tentar evitar que se aumente o número de gravidez na adolescência. Você já tem uma pauta que é bastante aparentemente positiva, né? Então, eu enumerei aqui as propostas do projeto. Que a família receba assistência especializada para o enfrentamento de problemas de droga e do álcool, ou seja, quem vai se opor a uma pauta dessa, né? Que o Estado preste apoio efetivo a adolescentes grávidas prematuramente, que seja incluída no currículo escolar a disciplina Educação para a Família. Aqui já começam os problemas. Isso, né? Também é uma estratégia muito interessante. Claro. Você coloca umas coisas assim que são pacíficas, né? A maior parte das pessoas não vão questionar esses 2 primeiros pontos. Aí, aos poucos, você vai introduzindo algumas coisas ideológicas que são polêmicas então, e que passam, muitas vezes, despercebidas. Né? A gente vai voltar nesse ponto aí da educação, da disciplina Educação para a Família na escola. A prioridade de tramitação de processos judiciais e administrativos em demandas que ponham em risco a preservação e sobrevivência da entidade familiar. Eu nem imagino como é que isso aconteceria. Ou seja, quando tem um divórcio, como é que é para impedir, ou seja, alguma coisa que comprometa a família tem prioridade ou o que é para manter a família tem prioridade? Eu realmente não entendi isso daqui. Criação do Conselho da Família no âmbito dos entes federados, também uma pauta que ninguém vai se opor. E aperfeiçoamento à interdisciplinaridade das políticas voltadas ao combate da violência doméstica. Também uma pauta que ninguém vai se opor. Então, a gente tem aqui, como primeiro ponto polêmico, né, a obrigatoriedade da disciplina que chama Educação para a Família. Isso está conectado com o segundo ponto, que são os objetivos apresentados expressamente no projeto de lei, na justificativa desse projeto de lei pelo deputado que o encaminhou. Então, aparece como objetivos principais do projeto de lei 6583. Primeiro, estabelecer o conceito de entidade familiar. Então, ou seja, limitar o que se entende como família. E o segundo objetivo é preservar a unidade familiar. Mas de qual família? Dessa que ele está considerando como família. Ou seja, é extinguir o restante, né, os outros arranjos familiares do âmbito da proteção do direito e até do amparo aí do Estado. Então, acho que a gente pode começar a enfrentar isso. Vamos pensar então, Zé Luiz, qual é o problema de ter uma disciplina obrigatória de educação para a família? Pois é, o problema grave que pode surgir daí, e aí é importante a gente fazer uma menção histórica. Eu acho que é sempre muito importante a gente entender o contexto histórico no qual surgem esses debates. E a ideia desse direito moderno, justamente de uniformizar a família, de criar a família como um núcleo. O que é a família? Então, se uniformiza valores, uniformiza comportamentos a partir daí. E o Estado, por meio da construção da escola moderna, vai fazer essa tarefa, uniformizar valores, uniformizar comportamentos, obrigar todo mundo a pensar do mesmo jeito, falar o mesmo idioma, etc. E a família está no núcleo disso. Está no núcleo dessa lógica, desse direito, dessa sociedade moderna, e que traz, a gente fala, olha, a família, né, nós temos família, como família é importante, mas o que pode estar de errado nisso? Olha, a primeira coisa que pode estar de errado é a criança que está na escola estudando, de repente, um único padrão de família. Olha, família é só um homem, a mulher e filhos, né, que é uma lógica de uma família nuclear também, né, e quando ele tem em casa amor de uma família que não corresponde àquela. Então eu falo, está negando, eu estou sendo excluído desse arranjo familiar, então eu não tenho família. Né? As pessoas que eu amo e que cuidam de mim, né, e que cuidaram da minha educação e tudo que eu aprendi com essas pessoas que me amam e que eu amo, não tem valor porque a escola está falando aqui que o que eu tenho não é a família. Eu acho que esse é o primeiro grande problema. Né? Tem crianças que são criadas por avós, crianças que são criadas pelos tios, crianças que vivem, que são criadas por casais homossexuais. Então, a variedade hoje que você tem de arranjos familiares, hoje nós temos já famílias que buscam o reconhecimento do Estado, que são constituídas por mais de 2 pessoas, ou seja, às vezes três pessoas que... Com crianças que constituem uma família, com muito amor, né?
E que necessariamente o amor pode não estar presente no pai. Quantos casos a gente conhece, né? Pai, mãe e filhos, onde há violência em relação aos filhos, violência entre o homem e a mulher. Então, o único modelo de família é essa família vai garantir o amor? Não. O projeto de lei, ele estabelece como entidade familiar dois tipos. A união entre um homem e uma mulher, ou seja, exclui tanto essas famílias não monogâmicas como as famílias homoafetivas. E a outra que é reconhecida é a comunidade formada entre pai ou mãe e filho, que é o que nós chamamos, né, de família monoparental, que já é um grande avanço, né, em termos assim, de conquista de reconhecimento, porque as famílias monoparentais sequer eram reconhecidas. Mas, ao mesmo tempo que ele aceita a família monoparental, ele rejeita outros tipos de família que não o modelo nuclear monogâmico, né? Que é naturalizado como a única forma de família possível. Eu acho que esse ponto é de uma inconstitucionalidade brutal. E justamente porque, mas a Constituição não fala que a família é homem e mulher, não é nesse ponto. O que é inconstitucional aí é você fazer um projeto de lei que claramente retira direitos das pessoas, impede as pessoas a terem acesso a direitos que já começam a ser, que já de algum tempo começam a ser reconhecidos. Direitos previdenciários, direitos sociais os mais variados. E direitos individuais também os mais variados. Então, é nesse ponto que ele é inconstitucional. Não é nem para discutir, a Constituição fala em homem e mulher, a lei fala em homem e mulher, então é constitucional, não é isso. Você não pode ter um projeto de lei que retire direitos. A Constituição garante os direitos fundamentais. Esse projeto de lei, claramente, ele anda para trás, né? Ele é um absurdo. E eu acho que uma outra coisa que é importante a gente pensar, e você, professora Tatiana, tem estudos sobre isso, né, nessa questão, quando a gente fala, por exemplo, do familismo amoral, né? A família é sempre bom. Olha, a gente tem que entender, dentro da lógica moderna, como se insere essa lógica familiar. Essa lógica familiar, que vai fundamentar uma lógica individualista, ela vai criar um sentimento que, por exemplo, explica muito do que a gente vive da corrupção no Brasil hoje. Eu, para garantir a estabilidade da minha família, quando eu vou para a sociedade lá fora, eu faço qualquer coisa para garantir o bem-estar da minha família. Então, eu roubo, eu desvio dinheiro, corrupção, etc. Desse chamado familismo amoral. Quando eu nomeio... Nós tivemos um caso aqui no Brasil há mais tempo, agora você tem tido já políticas que vêm tentando enfrentar isso, mas desde as nomeações para gabinetes, deputados, senadores, juízes, etc., que nomeiam primo, parente, irmão, né, pai, mais avó, variada forma de mãe, nepotismo. todo mundo. O nepotismo está aí nessa lógica dessa sacralização, né, da família. E quando a gente sacraliza, aqui no sentido filosófico, não no sentido religioso, né? Vamos trabalhar aí citando Agamben, que vai partir do sentido religioso, mas trabalha no sentido filosófico. Dessa sacralização como algo que impede de discutir a família. Então, a família é só o bem? A família é só o bom? Não. Né? Então, a gente precisa discutir isso. Qual é a base dos nossos problemas que a gente tem criticado tanto no Brasil? Né? A corrupção, o nepotismo. A base está nisso aí. A família acima de tudo. De qual família que a gente está falando? Então, acho que envolve um monte de problemas que precisam ser seriamente debatidos no nosso país e que não são, porque as coisas têm sido feitas, infelizmente, de um tempo para cá, com muita superficialidade. E a superficialidade, ela perigosa. É muito perigosa. Sempre perigosa. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco o Contraponto volta para continuar discutindo sobre o projeto de lei que estatui, que determina, na verdade, um estatuto para a família. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora.
Contraponto está de volta e no programa dessa semana estamos falando sobre o projeto de lei 6583 que cria o Estatuto da Família. É um projeto de lei que ainda se encontra na Câmara de Deputados, mas que está aguardando a decisão sobre o recurso da decisão da Comissão Especial para saber se segue para o Senado ou se será encaminhada para votação em plenário. Então, nós estamos discutindo aqui sobre essa naturalização da família tradicional, da família monogâmica, nuclear, de pai, mãe, filhos, né, que não corresponde mais aos modelos, aos arranjos familiares do século XXI e que, por isso, ao tentar estatuir aquilo que não é estatuível, né, está no campo aí do amor, está no campo do desejo, no campo das relações afetivas, né, que também é questionável, porque os especialistas em direito de família hoje já questionam essa questão da afetividade como um elemento também constitutivo da família. Mas eu acho que não é bem essa questão aqui. Eu quero retomar, Zé Luiz, uma pauta do primeiro bloco, que é a questão da disciplina obrigatória sobre a família, educação para a família. Né? Como que isso se opera e como é que a gente pode conectar isso com a teoria, por exemplo, dos aparelhos ideológicos de Estado, né, do Althusser? Pois é. Eu acho que tem um livro muito interessante de um francês, que chama Emmanuel Todd. O livro dele chama A Ilusão Econômica, da editora Bertrand Brasil, Rio de Janeiro. Nesse livro ele faz uma análise muito interessante, que essa diversidade de arranjos familiares, obviamente, ela não é novidade. Então, a novidade que a gente tem hoje é o surgimento de sistemas jurídicos que admitem essa diversidade, como o caso da Bolívia, do Equador, o Estado plurinacional, onde a gente pode ter na Bolívia, por exemplo, você tem 36 direitos convivendo, formas de organização familiar distintas, de forma respeitosa, né, e construindo na busca da construção de algo comum. No Equador são 17. Então, essa novidade do Estado plurinacional, do novo constitucionalismo, é a novidade da diversidade. Mas o Estado moderno, ao contrário, para afirmar o seu poder, e para garantir a economia moderna, esse Estado moderno, ele uniformiza, ele nega essa diversidade. Então, ele anula a diversidade. Ele vai criar determinados, e aí tem a teoria do Althusser, que é muito interessante, aparelhos ideológicos que vão, então, procurar conformar as pessoas, adaptar, enquadrar as pessoas a uma única forma de viver, uma única crença, uma única forma de organização de família, uma única forma econômica, né, determinados valores comuns, abafando, violentando, destruindo, ocultando as formas diversas. Isso é uma marca da modernidade. O Emmanuel Todd, no livro dele, ele chama a atenção de que as sociedades se constituem lá atrás em dados antropológicos, onde a gente pode, por exemplo, buscar as relações familiares, as formas de organização familiar. Você já tem forma de organização familiar, né, poligâmicas, Engels trata monogâmicas. isso na origem da família, da propriedade privada e do Estado, né, no trabalho em que ele exatamente remonta a origem da família a organizações por grupos, né? Eram famílias por grupos. Você tinha gerações que se casavam juntos, grupos da mesma idade, você tinha todo mundo, e de repente um casal surgia dali, depois voltava ao grupo. Ou modelos de homens que têm várias mulheres, ou sociedades onde mulheres têm vários homens. A mulher é que tem direito a todos os homens da mesma família, né? Porque se tinha como a única segurança em termos biológicos da família era da mulher. Então era a origem pela mãe. Porque do pai não se tinha certeza, então sempre não, nessa cultura, dentro dessa estrutura, predominava então a origem pela mulher, né? E o Todd, ele chama a atenção para a gravidade disso, que, por exemplo, os sistemas sociais, econômicos, surgem a partir de determinadas formas de organização lá atrás, na raiz. Né? Por exemplo, vou chamar, num ponto, as famílias nucleares e as famílias extensas. Uma família nuclear é um modelo anglo-saxão. É o modelo inglês, é o modelo norte-americano, de alguns estados da Europa, norte da Europa, alguns, né, onde, então, o núcleo familiar é esse aí, pai, mãe e filho. Mas você tem as famílias extensas, por exemplo, de culturas como a cultura árabe, a cultura judaica, a cultura chinesa, a cultura russa, italiana, portuguesa, né, a grande família mineira. Então, a família que é pai, mãe, primos, né, é aquela grande família onde há uma lógica de comunidade. E a partir dessa lógica comunitarista da grande família, ou de uma lógica individualista da pequena família, que vão se organizando sistemas econômicos distintos. Então, de uma lógica comunitarista, você tem um sistema de solidariedade, desenvolve determinadas perspectivas de direitos sociais, e de uma lógica individualista, você tem o surgimento, por exemplo, do liberalismo, que vai funcionar nessas sociedades com essa matriz. O problema é você estabelecer uma matriz para todo mundo, isso é mentira.
Isso nega a história, é contrafactual, e isso, mais uma vez, discrimina. Isso é uma violência contra as pessoas que têm outras culturas, outras bases culturais, outra esse história, modelo né? de sociedade, de família que a gente tem, ele tem data de nascimento. Ele é né? ele é inglês, ele é anglo-saxão. É um modelo moderno. de família que nasce para garantir a transferência do patrimônio pela linhagem do pai e não mais da mãe. Ou seja, ele nasce em substituição a essa centralidade da mulher em relação ao arranjo familiar. Então, a única forma de se garantir que a transferência do patrimônio, ou seja, com o acúmulo de patrimônio, que é uma característica também pontual, ela não é natural, as sociedades nem sempre se organizaram com acúmulo de riqueza, né? Mas quando você começa a um acúmulo de riqueza, a necessidade de transferir isso para os descendentes pela linha paterna só tem uma forma, é garantir que a mulher não tenha outra relação senão com aquele que vai, então, que era o maior responsável por esse acúmulo, que é o homem, então, que vai desempenhar de uma forma mais contundente as relações de trabalho, e aí esse acúmulo, por uma questão de herança, passa a ser dirigido à família monogâmica, né? Então, isso tem data de nascimento. A questão é que as pessoas tendem a naturalizar algo que é histórico. Isso não é natural, isso é E outra coisa histórica. que é importante também, a gente quando está discutindo sobre o projeto de lei que cria o Estatuto da Família, nós não estamos aqui militando contra a família, que é uma forma das pessoas desmontarem o argumento contrário ao do Estatuto, a dizer que as pessoas que são contra o Estatuto querem acabar com a família. Não, ao contrário. Ninguém está querendo Nós queremos reconhecer de todas as famílias, Exatamente. de todas as formas, toda maneira de amar vale a pena. Uma questão que me parece problemática é esse jargão de que a família é a base da sociedade. Na verdade, não é exatamente só um jargão, porque ele também é considerado pelo direito, né? A própria Constituição fala. A base da sociedade moderna, o direito moderno. Isso. Que é um problema, porque a base da sociedade não pode ser a família, tem que ser o outro. Né? A base da sociedade é sempre a outra pessoa com que ela traz, com que ela tem, com que ela vem, para que a gente possa constituir uma sociedade plural. Né? E aí eu pergunto, então uma pessoa que não tem intenção, que não constitui família, ela é excluída dessa sociedade? Né? E outra coisa, o problema de quando eu digo que a base da sociedade é a família, e eu digo que é a família, ou seja, todas as outras pessoas estão excluídas da sociedade, ou seja, não tem espaço, elas estão à margem do direito, do Estado, da sociedade, então isso é absolutamente problemático. Né? E é por isso que a nossa Constituição traz como um princípio fundamental, como um direito fundamental, o direito à igualdade, né? E isso não está sendo respeitado nesse projeto de lei, porque ela trata de forma diferenciada as pessoas que se arranjam familiarmente fora do padrão desejado por essa bancada ou por esses políticos que estão defendendo esse projeto de lei. E, além disso, nós somos signatários de um tratado internacional, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, que tem como órgão intérprete, né, maior dessa convenção a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que já se manifestou a respeito desse tema, né, especialmente em 3 casos que foram levados à corte, um deles sendo contra o Chile, que era o caso de uma mulher que perdeu a guarda dos seus filhos porque ela passou a ter uma relação com uma outra mulher, e o pai das crianças, então, conseguiu na justiça tirar as filhas da mãe sob o argumento de que a relação dela traria prejuízos emocionais para as filhas, mas a corte entendeu que o Estado não pode intervir na autonomia privada. Ou seja, assuntos de família, de relações desse nível, né, de relacionamento afetivo, de relacionamento conjugal, não deve haver a intervenção do Estado. E o entendimento da Corte é que toda atitude do Estado no sentido de intervir na autonomia privada ofende a Convenção Americana de Direitos Humanos. Isso significa que esse projeto de lei, além de ser inconstitucional, ele é ofensivo a tratado internacional do qual o Brasil é parte. E aí eu queria, enquanto você falava, eu lembrava de um outro livro que nós lemos, que é muito interessante, e que trabalha também essa questão, que ajuda a desmistificar ou desnaturalizar essa família. Um livro de uma teóloga protestante, a Uta Hanke Heinemann, lembra? Esse livro chama Eunucos pelo Reino de Deus. Ela tem uma tese teológica, ela é luterana, e na época que ela publicou, isso foi na década de 1980, gerou muita polêmica e tudo, mas que depois isso foi uma contribuição importante para as reflexões teológicas. E ela fala de que Jesus não era machista, que o machismo no pensamento cristão chega por meio do pensamento grego.
que foi escrito em grego, o Novo Testamento escrito em grego. Antigo. E a sociedade grega é extremamente machista. Então, eu falo, isso não tem nada a ver com o cristianismo. O machismo, na verdade, essa inferiorização da mulher, vem por meio da cultura grega. É tão interessante quando ela fala E a cultura grega, apesar de machista, era porque considerava a mulher inferior, mas o amor era destinado aos homens. Isso. Né? Que é uma contradição com o nosso machismo. Que é uma contradição com o machismo, mas talvez explique... Com o nosso não, com o machismo atual. Mas explica o machismo também, né? Todo esse ódio, todo esse desconforto, porque ela fala, tinha um batalhão em Esparta que era só de casais masculinos. O homem não podia amar uma mulher porque a mulher era inferior, não tinha conversa com a mulher. Então a mulher era para reproduzir. E o homem só podia amar o outro homem. Né? E aí você tinha casais gays que iam lutar, iam na batalha e eram muito valentes porque estavam lutando para proteger a vida do seu amor que estava ali do seu lado, né? E vice-versa. Ela fala, essa é uma cultura masculina, machista, grega, né? Que subalternizava a mulher e é por causa do idioma grego, né? E dos escritos gregos que isso chega ao cristianismo. Isso não é cristão, mas é uma distorção que vem a partir do idioma grego, do pensamento grego. Essa tese dela é muito interessante, vale a pena ler. Mas, um livro que... O machismo contemporâneo, ele equipara os homossexuais a essa inferioridade da mulher. Então, ele rejeita a homossexualidade como se o homem que nasceu numa condição superior quer se rebaixar a uma condição semelhante à da mulher, ele estaria, então, exatamente assim, perdendo o seu status superior. Por isso, ele é, então, vítima desse preconceito. Já que você falou em livro interessante, né, vou recomendar aqui também o livro que chama Mulher, Estado e Revolução, que fala sobre um estatuto da família, na verdade é um código da família que foi aprovado na Rússia pós-revolução, em 1918, com uma pauta absolutamente progressista. Se a gente comparar o Código Civil, esse código aprovado em 1918 na Rússia, e o projeto de lei de Estatuto da Família de 2015 no Brasil, nós vamos ver que nós estamos aí com mais de um século de atraso em termos de avanço nas discussões relativas às famílias. E aí, nessa ideia, era um código de transição para deixar que as pessoas, olha que interessante, que as pessoas livremente, né, construíssem os seus arranjos familiares. A ideia é a ideia da Revolução Socialista. Socialista é o Estado. Nada disso. A ideia lá era um código de transição para chegar, olha, o Estado não tem que se meter no amor. Né? E o Estado tem que dar condição para que as pessoas se amem livremente. Então, você tinha lá a preocupação de que o Estado oferecesse creche, saúde, educação de graça, etc. Que as pessoas, então, se amassem, vivessem juntas. E a ideia de que não é possível juntas, né? as pessoas constituírem famílias fundadas no amor quando existe dependência econômica. Isso implicava, então, na emancipação da mulher e na liberdade econômica de todas as pessoas para que elas pudessem se juntar por amor e não por dependência financeira. Bom, tá aqui então uma discussão, preste atenção no que está acontecendo. Esse projeto de lei é um grande atraso para o Brasil, o projeto de lei que cria o Estatuto da Família nesses termos, pautando aí, criando uma pauta muito limitada do que é entidade familiar e que certamente vai prejudicar muita gente. Contraponto fica por aqui, na próxima semana a gente volta com mais uma discussão instigante para você.